Mauro César Pereira, boa tarde a você. E até durante a cobertura da Copa do Catar, né, a gente trabalhou junto aqui. Você é um cara apaixonado por futebol. Eu vi como você estava assim, feliz, assim, emocionado naquela semifinal da Argentina e Croácia, a jogada do Messi, a atuação do Messi, e depois na grande final entre Argentina e França, né, também um momento histórico. Você estava lá no estádio e deu para ver que você estava muito feliz de estar ali, né? Você é um cara que gosta muito de futebol. O que, para você que é hoje jornalista esportivo, um cara que é apaixonado pelo futebol, o que representa Pelé, o que é o Pelé na sua vida, né? O que representa um cara como Pelé na vida de um jornalista, um cara principalmente que é apaixonado pelo futebol? Bruno, hoje até eu recomendo a todos, né? Tem um perfil chamado Foot Papers. Foot, tudo junto, P-A-P-E-R-S. Eles sempre publicam as capas dos jornais pelo mundo sobre qualquer evento importante, né, do futebol. Aí eu estava olhando lá, eles têm um perfil no Instagram e tem no Twitter. É assustador, assim, a quantidade de capas. Até eu pus lá no meu canal no YouTube, lá fiz um vídeo, e aí eu peguei um texto que eu tinha escrito quando ele fez 80 anos, né, para o jornal que eu escrevia na época, e aí eu peguei o texto, li o texto e cobri com as fotos das capas, a reprodução das capas. Só que não dava, acabou o texto e não tinha espaço. Aí eu peguei no final do vídeo, botei uma mensagem, continua no vídeo que tem mais. E é uma infinidade de capas, assim, cada uma espetacular. É capa na Índia, Nova Zelândia, na Inglaterra um monte, na Espanha um monte, na Argentina o Olé se refere a ele como rei. É verdade. É espetacular. Só um jornal de Portugal lá que colocou o jogo do esporte com mais destaque, o Pelé em cima, um destaque menor, não entendi, né? O editor deve ser um gênio, né? Pra fazer um negócio desse, né? Porque o mundo inteiro colocou o Pelé na capa. Assim, aí você tem a noção do tamanho desse personagem, né? Quando eu vi aquilo, assim, não que a gente não tenha noção, mas você vê, cara, porque você fica imaginando. Você falou do Catar, fiquei pensando, porque você está no Catar, você está lidando com um outro lado do mundo, uma outra cultura, é tudo muito diferente, né? E pessoas de vários lugares ali, lugares distantes da nossa realidade, né? Porque a gente imagina que o Brasil tem menos de 3% da população do mundo, a América do Sul tem 6% mais ou menos, ou seja, a grande quantidade de seres humanos está do outro lado do mundo, está na Ásia especialmente. Aí você chega lá, você vê como as pessoas gostam de futebol e tudo mais, e você vê também, no caso como esse, como o Pelé é importante em tudo quanto é canto. Todos os jornais ingleses deram capa com destaque da Espanha, da Itália. É assustador, assim. Você vê como a coisa realmente tem volume. E eu acho, Bruno, que essas imagens que estamos vendo há pouco da Copa de 70, eu sempre tive essa sensação. Os lances protagonizados pelo Pelé, eu acho que mostram muito bem o que ele significou e por que ele foi... não diria eleito, né? É meio que uma conclusão, que ele é o rei do futebol. As pessoas podem até achar que A ou B é melhor, pior e tudo, mas o rei é ele. Eu vejo dessa maneira. O rei do futebol é ele. Esse título ninguém tira. Se amanhã alguém chegar à conclusão que um outro é melhor do que o Pelé, ou foi melhor, que é a opinião de cada um, isso aí, cada um pensa que... Eu acho uma bobagem, eu sempre falo isso, colossal, ficar fazendo essas comparações, porque elas tendem apenas a diminuir os do passado para você enaltecer o do presente. Aí esse do presente que hoje vai ser enaltecido, no futuro surgirá um outro, aí ele vai ser diminuído porque vem um outro. Porque quem está jogando está sempre em evidência. Sim. E eu acho que isso ao invés de ser um culto à memória e à história, é o contrário. Você fica chutando a história para escanteio para supervalorizar quem está no presente, que também é bom, mas peraí, não precisa desvalorizar o outro. O que acrescenta dizer que um foi melhor que o outro? Por isso que eu detesto listas, não suporto listas. Esses comparativos são uma mala, só serve para caçar clique. Hoje as pessoas são loucas atrás disso, que isso dá audiência, as pessoas gostam dessa discussão. Eu acho que é um bom momento para refletir sobre isso. O que isso nos acrescenta? Ah, o Messi é melhor, o Maradona é melhor. Cara, cada um pensa o que quiser, que se dane. Qual a importância? Aí, na Copa de 70, esses lances, eles acho que resumem muito bem o que o Pelé foi no futebol. Porque é impressionante a quantidade de lances em que não foram gol e que ficaram marcados na história. Essas discussões sobre quem é melhor, até porque como o Messi foi brilhante agora da Copa, eu falei isso até um dia lá do Catar, eu falei, preparem-se, eu não gosto disso, mas vai começar aquela ladainha daqui a pouco. Ah, o Messi foi melhor, não sei quem foi melhor, e a gente tem que saber lidar com isso. Eu dou a mínima. Por mim, se o cara já para mim o melhor foi o Di Stéfano, ok, tudo bem. Para mim o melhor foi o Puskás, tudo bem, respeito. Tem uma entrevista do Puskás que fala que para ele o melhor é Di Stéfano, mas porque Pelé, o Pelé não pode ser comparado. Não pode ser comparado. O meu avô nasceu em 1908, né? E ele falava do Fran Derrache. Isso aí. E ele falava do Fran Derrache. O Fran Derrache jogava aqui em São Paulo. Meu avô morava no Rio de Janeiro. Nasceu em Minas e morava no Rio depois, em Niterói. Então ele
não viu o Frederich, assim, mas assim, era o craque referência da época. É isso aí. Quem lembra do Frederich? Foi o primeiro, talvez, grande jogador da história do futebol brasileiro, né? Depois falava-se muito do Zizinho. Meu avô, meu tio, que é vivo ainda, e meu pai falavam, meu tio fala, meu avô falava, meu pai falava muito do Zizinho. Eu entrevistei o Zizinho 2 vezes. Quando eu entrevistei o Zizinho nas 2 vezes que eu entrevistei, a primeira, a segunda, a primeira mais ainda, eu fiquei assim, meio até intimidado. Já tinha um certo tempo na profissão, porque de tantas histórias que eu ouvia falar. E o Zizinho era o ídolo do Pelé, né? O Zizinho era o ídolo do Pelé. Temos alguns números, dados da carreira do Pelé, a gente colocar na tela, né, da carreira brilhante do Rei Pelé. Números do Pelé em Copas do Mundo, né? Esse é o primeiro quadro com números em Copas do Mundo, 14 jogos, 12 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Ele marcou 12 gols em Copas do Mundo, 8 assistências e 3 títulos, né? 1958, 1962 e 1970, né? Então aí o Pelé em Copas do Mundo, o único atleta, jogador, né? O único que venceu 3 Copas como jogador, né? O Pelé é o único com 3 títulos como atleta, como jogador de futebol, 1958, 62, 70, ou seja, de 4 Copas naquele período, o Brasil ganhou 3 com o Pelé, só não ganhou em 66. Aí as maiores são os números, jogos oficiais, né? Números da carreira do Pelé, jogos válidos, né? Jogos oficiais e amistosos. 1.372 jogos, com 1.282 gols marcados, 762 em jogos oficiais. O estádio em que ele marcou mais gols, a Vila Belmiro, estádio do Santos, com 287. E o ano em que o Pelé marcou mais gols foi o ano de 1959, ele marcou 127 vezes naquele ano de 1959, ele tinha 18 anos, né? Um ano depois do título do Brasil em 1958 na Suécia. Temos mais números do Pelé, mais dados do Rei Pelé. As maiores vítimas, os times que mais sofreram gols do Pelé. O Corinthians foi o time que mais sofreu gols, com 50. A gente vê aí clubes paulistas, né? Numa época em que o campeonato estadual era disputado durante praticamente todo o ano. Então o Corinthians sofreu 50 gols, Português e Juventus 42, Guarani 41, o Botafogo de Ribeirão Preto 40, tem até um jogo histórico, um 11-0 do Santos em cima do Botafogo, Palmeiras 32, São Paulo 31 gols, os times que mais sofreram gols do Pelé, né? O Corinthians com 50 gols, e é bem marcante, né? O Corinthians, ele ficou muito tempo sem vencer o Santos, foi um adversário muito marcante na carreira do Pelé. E para fechar, né, temos aí também os títulos do Pelé, as conquistas do Pelé pelo Santos, pela seleção, também pelo Cosmos dos Estados Unidos, 3 títulos de Copa do Mundo, 2 Libertadores, 2 Mundiais Interclubes, 6 títulos do Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Robertão, 10 campeonatos paulistas, 1 título lá nos Estados Unidos, né, da Liga Americana da época, e 7 vezes bola de ouro, enfim, todo um pouco aí em números, né, da trajetória da carreira do Pelé. Antes de colocar o nosso convidado, que graças a Deus ele está com nós, na minha casa só tem uma camisa de jogador. Só uma. Não tem camisa minha, não tem nada do Pelé, não tem de ninguém, só tem de um só. A minha referência, por ter sido jogador de futebol, foi ele, vai ser ele para sempre. Eu acho que nenhum outro ser humano na minha vida, ceia do Veloso, ceia do Tatola, a morte do Pelé, ontem, a gente falando muito do Pelé, mas ninguém para mim, no meu mundo de futebol, no meu mundo de criança, do Canal 100, de achar que era uma pessoa quase que intocável, que era uma pessoa que eu nunca pudesse estar do lado, que eu nunca pudesse falar com ele ou estar do lado dele, porque eu nunca sonhei isso. E aí poder jogar contra ele, poder ser amigo dele, o filho dele tem eu como o grande ídolo dele, que é o Júnior, que é o Zico, cara. O Zico, eu acho que é a referência para todos os atletas, para todas as pessoas desse país, para todas as pessoas que querem ter uma família linda, tá com a mesma esposa, que a esposa dele chama Sandra, a minha chama Sandra. Tudo que eu quis tentar
fazer da minha vida, sempre me espelhei nele. Porque o Zico é mais que Flamengo, é mais que tudo. O Zico, ninguém no mundo é igual a você, Zico. Eu sei que a gente está falando da morte do Pelé e a gente está feliz por tudo que o povo está falando, mas você, Zico, você representa tudo o que todos os atletas, o que todos os jogadores gostariam de fazer. Ser o maior artilheiro do Maracanã, ser maior ídolo. O Zico, talvez não, é a grande referência que o Pelé deixou da camisa 10. Nenhum outro jogador no mundo, nem Maradona, nem Messi, ninguém fez tão bem para a camisa 10. Porque o Zico é, sem dúvida nenhuma, a maior referência disso, de ser o 10, Veloso, Souza e Tatola. Porque você... O Zico tá lá. O Zico é uma referência para a nossa geração, né? O Zico é o grande ídolo da nossa geração. Ninguém é maior que você, Zico. Lógico que o Pelé, a gente nunca o coloca em discussão. Ô, grande Neto, você, num momento como esse, você quer me emocionar, tá aqui. Você se emociona daí, eu me emociono daqui. Nós estamos todos aí com o coração partido. Obrigado aí pelas tuas palavras, por tudo. A recíproca aqui é verdadeira, desde o momento que eu te conheci. A família toda, o carinho é muito grande por você, pelo pessoal que está aí, pelo grande Veloso, pelo Souza, pelas pessoas que a gente conhece, pela toda a galera da Band. Hoje eu estou aí de volta com vocês. Momento dificílimo para todos nós. A gente sabe que o Edson, né, descansou. Coitado, estava sofrendo muito. Esses últimos anos, né, a gente acompanhando de longe, vendo as dificuldades que ele tinha para ter uma qualidade de vida boa. O Pelé será eterno, né? Eu tive o privilégio de aprender a jogar muita coisa no futebol, vendo o álbum de figurinha dele, né? Fundamentos. Tinha 13 para 14 anos, fazia aquilo que ele dava no passo a passo do álbum. Depois tive oportunidade de ver aquela Copa de 70 fantástica, de aprender mais ainda. Aí, jovem, com 18 anos, enfrentei ele 2 vezes. Um jogo eu ficava na ponta direita olhando o que ele fazia, tudo dentro do campo, e os caras, rapaz, vamos jogar. Não dava, né? Tinha que ficar observando. E depois me tornar amigo dele. Fui convidado por ele quando, em 71, pela Puma, eu estava na seleção olímpica e nós fomos fazer um evento. Alguns jogadores daquela seleção não puderam ir. E aí ele chamou 3 da seleção olímpica e eu fui um desses. E a gente teve um festival lá e tal. Cara, eu vi uma das cenas mais fantásticas e assustadoras. Porque nós estávamos num restaurante, de repente alguém descobriu que ele estava lá. Parecia que era um jogo de futebol, cercaram o restaurante. O dono do restaurante teve que fechar todas as cortinas e a gente lá dentro, e os caras querendo invadir. Mas não era assim 10, 15 pessoas, não. Era 500 pessoas em volta do restaurante. Foi uma loucura. E você imagina ali com 18 anos, vendo aquilo, cada vez mais feliz de ter no teu país o maior jogador de todo o tempo. Eu sempre digo que quando Deus criou um jogador de futebol, pegou todas as valências, botou em cima dele e ele retribuiu tudo isso dentro do campo, nos ensinando
e fazendo o que ele fez, que é uma coisa que deveria ser passada sempre. Eu ontem estava assistindo um documentário de mais de 1 hora, parado, perplexo, né? Porque eu não conhecia algumas imagens antigas dele, Libertadores, em Mundial, em excursões, viagem. Cara, é um negócio que essa geração tem que ver, cara, porque outro dia fizeram um compacto aí de jogadores dessa geração fazendo coisas e sempre um do Pelé fazendo. Eu vi também. Eu vi também. Cara. E melhor, campo ruim, bola ruim, chuteira ruim.